Olá, boa noite. Eu sou o Fernando Rodrigues e este é o Poder em Foco, um programa de entrevistas em parceria editorial do SBT com o jornal digital Poder 360. O entrevistado desta edição do Poder em Foco é o Procurador-Geral da República, Antônio Augusto Brandão de Aras. Baiano, 60 anos, ele assumiu o cargo em setembro, depois de ser indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Foi aprovado pelo Senado por 68 votos contra 10. Boa noite e bem-vindo ao Poder em Foco, procurador. Boa noite, Fernando. Boa noite, senhoras e senhores telespectadores. Procurador, o Ministério Público ganhou muito relevo depois da Constituição de 1988. O Ministério Público Federal soube usar de maneira correta e ponderada todo o poder que recebeu? O Ministério Público, que nos foi entregue pelo Constituinte de 88, representa um grande avanço. É uma instituição única dentre os povos civilizados e dentro da história dos Ministérios Públicos em todo o planeta. Nós temos, não somente por vocação, a titularidade da ação penal, mas nós temos também uma atuação profunda em outras áreas, a exemplo da defesa das minorias, defesa do meio ambiente, defesa da ordem econômica. Nós temos os direitos e garantias fundamentais que nos foram confiados como guardiães. E, acima de tudo, nós temos o dever de velar pela ordem jurídica que dá sustentação ao regime democrático e ao sistema econômico de mercado aberto que assegura a liberdade de concorrência, a liberdade de iniciativa, respeitado o direito do consumidor, assim também a propriedade privada e a sua função social. O Ministério Público, assim como todas as instituições, estão sendo olhados muito de perto pela população brasileira que se preocupa muito com correção, com combate à corrupção, com punição de alguns integrantes das instituições que cometem irregularidades. O Ministério Público tem atuado com o rigor necessário internamente para melhorar o seu sistema de cobrança de responsabilidade? Aos 31 anos de atuação após esta grande responsabilidade que nos foi confiada, o Ministério Público ainda vem aprendendo a lidar com a sociedade brasileira, por conta das fases sucessivas que temos vivido, e a cada instante é um novo aprendizado. É uma instituição ainda jovem, são 30 anos, e como tal, nós temos muitos acertos, pequenos desacertos a serem corrigidos, naturalmente isso é feito, essa autorretificação ocorre através das nossas corregedorias internas e do Conselho Nacional do Ministério Público. Qual é um grande acerto do Ministério Público, no seu entender, nos últimos 30 anos, e um grande desacerto? O grande acerto do Ministério Público é se apresentar em todos os segmentos da sociedade do Estado brasileiro, compondo órgãos colegiados, como o CAD, por exemplo, por onde passa toda a economia brasileira, participando obrigatoriamente de todo o processo eleitoral, em todo e qualquer ato do processo eleitoral e, acima de tudo, velando pelos direitos e garantias fundamentais através dos seus órgãos internos, velando também pelo meio ambiente, pela defesa das minorias, pelos direitos e garantias fundamentais. O desacerto, Fernando, talvez seja o natural. Nós todos nascemos pequenininho e vamos crescendo e, obviamente, ganhando a experiência, adquirindo maturidade e descobrindo que a verdade não é um atributo absoluto de quem quer que seja, menos ainda do Ministério Público. Nós temos que buscar exatamente encontrar as melhores respostas para uma mesma questão e, assim, buscar essa resposta no contexto do interesse público. Esse é o nosso grande desafio, sair daquele conforto de um Ministério Público tradicional, que de alguma forma trabalha depois ou no meio de um suposto dano para o erário, para ser o protagonista, agir preventivamente, para que o patrimônio público, em todas as suas dimensões, seja protegido a priori.
Vamos falar da operação de combate à corrupção mais rumorosa, Lava Jato, nos últimos anos. A Operação Lava Jato precisa de algum reparo? Olha, a Operação Lava Jato tem passado por algumas dificuldades, especialmente com a Vaza Jato. E essas dificuldades, que são compreensíveis do ponto de vista dessa instituição jovem, formada por pessoas jovens, e evidentemente que pessoas bem intencionadas, competentes e capazes, muitas vezes perderam a dimensão daquilo que modernamente se chama consequencialismo e que Max Weber chama ética da responsabilidade. Nós temos uma compreensão do grande valor que têm os colegas da Lava Jato, a importância dos resultados da Lava Jato, mas nós entendemos que pequenos desvios, pequenos excessos podem e devem ser corrigidos e haverão de ser corrigidos conosco à frente da Procuradoria-Geral da República. O senhor citou Max Weber e a ética da responsabilidade, que é uma teoria que diferencia a ética do governante, do homem público, daquela do cidadão comum. Procuradores da República podem se expressar livremente nas redes sociais ou isso estaria ferindo, digamos, a ética da responsabilidade? Nós precisamos distinguir o cidadão. O procurador da República é um cidadão. E como cidadão, ele também é titular de uma garantia constitucional da liberdade de expressão. Todavia, é preciso que este membro, que tem deveres de agir com urbanidade e também com zelo no exercício das suas atribuições funcionais, possa medir as consequências das suas falas, dos seus comportamentos. Isso exige cautela, prudência. Não significa restrição à liberdade de expressão. Significa dizer que no trato dentro da sociedade é preciso sempre que os agentes públicos não se dissociem, evidentemente, dos seus deveres funcionais. Em resumo, o senhor recomendaria aos seus colegas procuradores que tivessem um pouco mais de cuidado ao se expressar em redes sociais? Eu diria que cada colega deve ler a Lei Complementar 7593, isso no plano do Ministério Público da União, para saberem, evidentemente, quais são seus deveres funcionais e quais são seus direitos, para que não venham a superar os lindes dessa normação que é impositiva para todos nós. Fui procurar o seu Facebook, o seu perfil no Facebook, no Twitter, não encontrei. O senhor está fora das redes sociais? Eu estou fora das redes sociais, até porque, meu caro Fernando, as redes sociais têm conteúdos, muitas vezes, ofensivos. E nós precisamos ter uma certa cautela. As redes sociais têm uma característica que muitas vezes, serem usadas para atacar. Dificilmente se promove defesa. Então, como eu não posso promover um contra-ataque, até porque violaria meus princípios, não só os meus deveres funcionais, mas meus princípios morais, eu prefiro estar fora das redes sociais e responder à imprensa respeitável, como é a sua, as eventuais questões que me são postas. O senhor mencionou aqui nessa nossa conversa já a Vaza Jato, que é como ficou conhecido o vazamento de conversas atribuídas a procuradores da República, da Lava Jato, ao então juiz Sérgio Moro. Que juízo o senhor faz do conteúdo do que já foi divulgado, ressalvando que não se sabe ainda se são todos verdadeiros, e que uso poderá ser dado a esse conteúdo? Eu tenho declarado ao longo dos meses, desde o início do ano, que o Estado de Direito tem como atributo a verdade, a memória, porque é a verdade e a preservação da memória desta verdade que garante a segurança jurídica. Isto, para nós, é muito importante, porque o processo penal e os julgamentos daí resultantes devem ser orientados por este princípio da verdade real. E a Vaza Jato revela certas situações que põem em dúvida determinados diálogos entre colegas. Ocorre que nós temos, a Vaza Jato, ao meu sentir, não tem o condão de invalidar a verdade dos fatos já apurados e, por isso, não teria a força para desconstituir os julgados até aqui
proferidos em 3 instâncias, pelo menos. Na primeira instância, em Curitiba, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região e no Superior Tribunal de Justiça. Contudo, Fernando, a mim me parece que, no particular dos membros do Ministério Público, certas condutas podem ser objeto de apuração pelas corregedorias. Como isso seria possível, já que as provas foram obtidas, nesse caso, de maneira ilegal? Porque são conversas que foram hackeadas, como se diz. Olha, há que se distinguir a vida pública da vida privada. Nós não podemos confundir esses 2 conceitos. Quem tem vida pública e quem usa, inclusive, equipamentos públicos, quem exerce cargos públicos, deve preservar o seu dever de zelo com a coisa pública. Este é o custo do processo civilizatório. É evidente que conversas privadas, eminentemente privadas, estariam protegidas pelo princípio, pela garantia constitucional da privacidade, da intimidade, mas atividades públicas devem merecer a luz solar que descontamina qualquer tipo de vício. É assim desde Rui Barbosa, num dos seus célebres discursos, né? É a luz solar que traz a verdade à tona. Ou o juiz da Suprema Corte Americana, Luiz Brandeis, no começo do século passado, a luz do sol é o melhor desinfetante, não é? Exatamente. Agora, nesse caso específico, os recados trocados por escrito num aplicativo de celular, o Telegram, eles não são reconhecidos como verdadeiros na sua integridade por nenhum dos citados. O senhor diz que pode eventualmente ter uma consequência para alguns dos procuradores. Como é que se resolve a questão legal para usar isso como prova para eventualmente punir alguém? Nós sabemos que as provas ilícitas que são vedadas na Constituição Federal, elas, como todas as normas constitucionais, passam por juízos de ponderação de valores. É assim, as normas constitucionais, elas não são mais importantes uma que outras. E nesta ponderação de valores, o princípio da segurança jurídica, do qual a verdade real emerge como um valor fundante da Carta de 88, precisa ser ponderado com as provas ilícitas. Não me parece, do conteúdo dos julgamentos, que haja influência, mas me parece que, de alguma forma, os colegas que, porventura, tenham se excedido, possam se defender, usar de todas as garantias processuais constitucionais, que são direito e garantia de todos os brasileiros, e demonstrar que a sua atitude foi ou não legítima ou ilegítima, se for o caso. Eu não posso adiantar um juízo de valor conclusivo, primeiro porque eu não conheço a integralidade das peças da Vaza Jato. Segundo, eu participarei provavelmente como presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, proferindo um voto acerca do tema. Mas posso lhe dizer, Fernando, que me manifesto aqui em tese sobre os fatos, porque é assim que posso fazê-lo. Tem algum diálogo que chamou mais a atenção do senhor na Vaza Jato pela impropriedade do conteúdo? Olha, todas as vezes que nós temos agentes públicos que integram instituições contramajoritárias, como o Ministério Público, como a magistratura, que não podem ouvir o clamor das ruas, mas devem seguir a Constituição e as leis do país, todas as vezes que a conduta de quem quer que seja membro dessas instituições envolva algum projeto pessoal político, envolva promoção pessoal, importe em quebra da impessoalidade, nós estamos diante de algum ilícito, alguma irregularidade. Ou seja, é possível, eventualmente, que o conteúdo de conversas vazadas, a Vaza Jato, seja usada num caso levantado contra um ou outro procurador envolvido. É isso. Provavelmente existem inquéritos já instalados, especialmente no Conselho Nacional do Ministério Público, e é nesse ambiente de extrema legalidade, como presidente desse colegiado, haverei eu de preservar
todas as garantias constitucionais processuais de todos os colegas. Eu não abrirei mão, como não faria com nenhum cidadão, também não deixarei que se afaste qualquer dessas garantias em favor de um membro do Ministério Público. Quando as conversas foram divulgadas, um procurador da República em Curitiba foi muito citado, o procurador da República, Deltan Dallagnol, que é da Força Tarefa, que cuida da Lava Jato em Curitiba. Houve muita discussão a respeito, ele próprio se manifestou, disse que não cometeu nada de ilegal. Aí houve uma notícia que possivelmente o senhor poderia convidá-lo para chefiar a Força Tarefa de combate ao narcotráfico. Existe essa possibilidade? Fernando, eu tenho dito e repito para você que 90% do que dizem, que eu disse, não corresponde à verdade. Mas posso lhe dizer que, ainda que o doutor Deltan possa vir a ser destinatário destes inquéritos e eventual processo administrativo disciplinar no CNMP, isso não impede que CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. Isso não impede que ele goze dos seus direitos e, mais ainda, tenha o dever de continuar velando por aqueles valores e princípios da Constituição. Ora, o doutor Deltan é um homem que reúne uma certa experiência, uma competência. O fato de, eventualmente, ele responder ao inquérito, ser punido ou não ser punido, não significa dizer que ele não possa continuar contribuindo no combate à macrocriminalidade, ou seja, a criminalidade estruturada e organizada em todo o país. Eu não o convidei para esta tarefa, mas certamente que se houver condições legais para que ele contribua para a continuidade do combate à criminalidade, faz parte dos deveres dele, de qualquer membro, assim fazê-lo. Mas o senhor cogitou talvez trazê-lo para Brasília, para ocupar alguma função? Ou Não, ainda não? Não cogitei por uma razão muito simples. O doutor Deltan tem se manifestado em público, inclusive perante membros do Conselho Superior do Ministério Federal, que não aceita a promoção, e se não aceita a promoção é porque Sua Excelência tem a disposição de continuar atuando na Lava Jato. Essa atuação do colega vai depender, evidentemente, não só dele, que ele tem um direito de continuar ou não fazê-lo, mas também vai depender do que vier a acontecer no julgamento de eventuais processos administrativos e disciplinares. Há uma percepção Sim. da população em geral sobre uma certa lentidão no judiciário e também na punição eventual de integrantes do Ministério Público. A gente não tem muita notícia de rapidez nesses processos. Na sua gestão como procurador-geral, o que o senhor poderia fazer para diminuir essa percepção e acelerar os processos? Veja bem, aí eu já tenho que dizer que nós não podemos dar um tratamento aligeirado ou demorado em favor de A ou B ou de qualquer membro. Mas, de um modo geral, nós devemos preservar a celeridade dos processos, não só por ser um dever constitucional, é o último inciso do artigo 5º da Constituição Federal, que dispõe sobre os direitos e garantias fundamentais, mas mais que isso, porque o processo administrativo ou judicial em si já é uma pena. E nós compreendemos que cada cidadão, cidadã brasileiro precisa ter a paz que é um sentimento necessário e que a todos nós incumbe, né? Há pessoas beligerantes, mas a grande maioria dos cidadãos querem viver em paz. E um processo, seja ele de qualquer natureza, sempre retira esse valor pessoal, íntimo de cada um de nós. Uhum. Para concluir o tema Vaza Jato, que fim o senhor acha que deve ser dado para todo esse conteúdo que foi divulgado e que já está de posse ali do Supremo Tribunal Federal, inclusive? O que deve ser feito com esse material? Este material está sendo analisado pela Procuradoria-Geral da República, claro, através de seus membros, e talvez, a depender da conclusão dos nossos colegas, seja remetido em parte ou na totalidade para a instância competente, para ser apreciado. Tem prazo para isso, procurador? Não tem prazo para isso, mas é evidente que quando o Conselho Nacional do Ministério Público passa a ter processos administrativos disciplinares contra membros da Lava Jato, esse tema passa a ser relevante e ganha uma prioridade.
nós somos agentes políticos, não significa dizer que somos partidários, significa dizer que o membro do Ministério Público pode eleger prioridades. E é evidente que um tema dessa natureza, que tem tanta repercussão em diversas áreas da política e da economia brasileira, deve merecer o cuidado de todos. Segunda instância, o senhor já se manifestou no Supremo Tribunal Federal. Gostaria que o senhor, de maneira sucinta, resumisse para o nosso telespectador a sua opinião da Procuradoria-Geral da República sobre a prisão de condenados em segunda instância e se poderia também dizer qual será o impacto desse julgamento na sociedade brasileira. Eu espero que o resultado seja positivo para a sociedade brasileira. O que é positivo? É que seja de 6-5 pela manutenção do nosso parecer, no sentido Explique o seu parecer, por favor. O meu parecer no sentido de manter a prisão em segunda instância como regra, mas admitindo que há inúmeras situações em que o condenado pode, seja através de decisões liminares do próprio tribunal que o julgue em segunda instância, seja por via de habeas corpus nos tribunais superiores, possa esperar o cumprimento da pena em liberdade. Esse tem sido o padrão da grande maioria dos países desenvolvidos. E o que nós esperamos é que, qualquer que seja o resultado, em favor da prisão como regra ou da liberdade como regra, que o tribunal module os efeitos dessa decisão, qualquer que seja ela, já que será muito apertada. Em princípio, parece que caberá ao ministro-presidente desempatar, mas o mais importante para nós é que haja modulação e uma eventual recomendação da Suprema Corte, para que os magistrados, os membros do Ministério Público, no particular sobre a minha responsabilidade, instemos todos os membros de ambas as instituições a buscarmos a aplicação das nossas leis que substituem certas prisões por medidas restritivas de direito e que isso se faça no plano da absoluta legalidade, porque nós sabemos que o sistema penitenciário brasileiro é uma universidade do crime. Não adianta colocar certas pessoas nessa universidade do crime quando elas podem cumprir as suas penas em outras circunstâncias. Procurador, só para o nosso telespectador acompanhar toda a discussão, o Supremo Tribunal Federal está em meio a um grande debate sobre se condenados em segunda instância devem ou não começar a cumprir a pena depois de 2 vezes julgados, na primeira e na segunda instância. O senhor fala que isso seria o ideal, seria bom, um resultado positivo para a sociedade. Fala que se, por acaso, isso for derrubado pelo Supremo, que seja necessário modular. Uma das possibilidades que foi aventada, já foi divulgada de maneira ampla, é talvez permitir pelo menos um recurso a uma terceira instância, mas apenas um ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça. Qual é a sua avaliação sobre essa modulação que foi aventada? Olha, no que toca à discussão posta esta semana, no que toca à execução da pena após o julgamento em segunda instância, esta é uma questão de hermenêutica constitucional, ou seja, é uma interpretação pontual da Constituição Federal. E isso está sendo feito com opiniões divergentes e a questão é tão candente que presume-se que chega a um empate e que mereça o voto de desempate do presidente. Só para ressaltar a importância dessa questão de interpretação. Não é? Agora, o que nós precisamos aventar é a hipótese de que isto não encerra a discussão. A possibilidade de um recurso ao STJ como uma terceira instância, que é uma justiça, eu diria, é uma busca do caminho do meio, esta é uma questão que não me parece que esteja na pauta deste julgamento. Como todas as grandes discussões merece ser aventada, mas não me parece que vá merecer, nesse momento,
um maior investimento nas discussões. Ou seja, esse tipo de possibilidade de um recurso apenas depois da segunda instância não parece execuível aí para o senhor? O senhor não está vendo isso? Não está na pauta, mas sempre caberá recursos ao STJ, como caberá recurso ao Supremo e caberá habeas corpus. E eu acho que essas garantias são relevantes porque nós não temos, certamente, nunca tivemos o melhor sistema de justiça do mundo. E a prisão em segunda instância deve possibilitar essa revisão, não no plano dos fatos e das provas, mas no plano da própria qualificação eventual equivocada das normas aos fatos para efeito de discussão de teses jurídicas. Mas como seria a modulação? Porque se derrubarem a prisão pós-segunda instância, seria o trânsito em julgado. Para modular um meio do caminho, não, qual seria a modulação poderia ser em qualquer hipótese. Primeiro, a questão da retroatividade dessa decisão, porque nós temos pessoas que estão cumprindo pena após o julgamento em segunda instância. Então, a primeira questão é essa. Esse julgado... Retroage ou não? Retroage ou não. Na história... O senhor acha que sim ou não, na sua opinião? Eu acho que não deve retroagir porque o princípio da segurança jurídica é uma cláusula pétrea. E nós precisamos... Mas quando uma lei beneficia alguém, ela não pode retroagir? A lei pode, mas o julgamento vai causar uma certa insegurança jurídica, porque esta posição da Suprema Corte Brasileira, inclusive, é objeto de enunciados e súmulas de tribunais estaduais e regionais federais. Ou seja, primeiro, não retroagir. Primeiro, e depois, uma recomendação para algo que me parece óbvio, mas é necessário. Quando a Suprema Corte fala, ela fala por último e ela impõe padrões de conduta de magistrados que refletem todo o sistema de justiça. Ou seja, nós podemos, no caso, na hipótese de mantermos a prisão em segunda instância, como nós defendemos, nós podemos ter o magistrado, até a requerimento do próprio Ministério Público e das defensorias públicas, da advocacia privada, avaliando o grau de culpabilidade e periculosidade do condenado, para efeito de admitir ou não que ele responda em liberdade até o exaurimento, até que seja transitada em julgado a sua presunção de culpa ou não. Inversamente, Fernando, a regra é a mesma. Se porventura o tribunal decidir que deve cair a prisão em segunda instância, também pode o juiz, o tribunal que julgue em segunda instância, decidir, avaliando o grau de culpabilidade e de periculosidade desse agente, decidir se ele vai cumprir logo a pena, vai ficar preso ou não. Ou seja, isso resolve o grande impasse que nós temos no Brasil. Vamos continuar já. O Poder em Foco vai fazer um brevíssimo intervalo, é rápido. Daqui a pouquinho estamos de volta com o Poder em Foco. O Poder em Foco está de volta. Este é um programa de entrevistas aqui do SBT e do jornal digital Poder 360. E nesta edição, o entrevistado é o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Só para a gente finalizar o que a gente estava falando agorinha no bloco anterior, Procurador-Geral, quando o senhor fala da modulação sobre a prisão ou não após condenação em segunda instância, alguns casos, mesmo mantendo o entendimento atual ou fazendo outro, que é o trânsito em julgado só, que tipo de crime, por exemplo, seria necessário começar a cumprir depois da segunda instância e qual crime poderia, enfim, apesar de a pessoa estar condenada, ficar em liberdade aguardando o recurso? E eu pontuo. Crimes, por exemplo, do colarinho branco, corrupção, que não envolveram homicídios, uso de armas, nem de força. Esse condenado precisa começar a cumprir imediatamente a pena? Os crimes hediondos devem ser cumpridos imediatamente. Não é à toa que o adjetivo é a hediondez desses delitos. Os crimes de menor potencial ofensivo e
e esses estão bem identificados pelo nosso ordenamento jurídico, a rigor, esses estariam numa posição de cumprimento da pena restritiva de direitos e desnecessária a prisão. O grande problema que nós temos, na verdade, é a escassez de recursos de membros do Ministério Público, de magistrados, de servidores. E até mesmo, Fernando, precisamos cultivar a estética do direito, que é o justo. Quer dizer, como os clássicos nos ensinaram, né? Se tem dúvida entre o direito e a justiça, fica com a justiça, porque é um caminho a seguir. No caso específico, para concluir de fato esse assunto, Operação Lava Jato, muitos presos já cumprindo as suas sentenças aí por atos de corrupção. Nesse caso, eles não representam um perigo extremo para a sociedade, ou representam? Qual juízo o senhor faria? Porque se cair a prisão após segunda instância, como é que se modularia a respeito deles? O senhor já disse que não pode retroagir, mas e para os próximos? Bom, eu poderia simplesmente lhe responder que vamos esperar a Suprema Corte decidir. Mas eu não sou homem, tenho dito, de fugir da discussão. Os crimes financeiros, lavagem de dinheiro, os crimes contra a ordem econômica são os mais graves do ponto de vista coletivo. Porque os crimes, aqueles mais conhecidos, como o latrocínio, o estupro seguido de morte, o sequestro, né? Embora todos estejam incluídos entre aquele rol conhecido como os dos mais graves, os hediondos propriamente ditos, mas os crimes contra a ordem financeira são aqueles que lesam a educação, a saúde, lesam coletivamente o país, a nação, o povo brasileiro. Nós precisamos estabelecer uma cultura. E eu posso dizer a você que conheço grandes empresários e bons empresários que estão preocupados permanentemente em preservar a conformidade das suas atividades com as leis do país, preservar a governança, e, enfim, fazer aquilo que todo grande empresário quer, que não é diferente do todo grande administrador público. Ter uma governabilidade, sendo que, de um lado, as grandes corporações econômicas visam lucro, mas hoje sabem que tem um dever social relevante, que é promover, gerar empregos, gerar tributos e, enfim, promover a paz social. Já que o senhor mencionou empresários, vamos falar um pouco de economia. Como o Ministério Público deve atuar para ajudar o país a ter um crescimento econômico maior e as instituições funcionarem e não apenas de maneira irrefletida, às vezes, propor ações que muitas vezes acabam resultando em nada, exceto que atrasam demais obras públicas? Nós temos 34 mil obras públicas paradas em do país, em todas as esferas da administração pública. Só na federal nós temos 14 mil obras públicas paradas. Evidentemente que não é o Ministério Público responsável por todas essas obras paradas. Mas um pouco é. Mas há uma parte significativa de atuação do Ministério Público como um todo, e não é só o federal, também o brasileiro, dos estados, que tem causado, através de recomendações ou mesmo de pedidos liminares, tem contribuído para a suspensão. Como melhorar isso? Agindo preventivamente. Em vez dos membros do Ministério Público trabalharem quando o dano já se consumou e o Ministério Público vai, então, buscar a punição de eventuais gestores públicos ou privados quando os danos já estão consumados, ou simplesmente interromper uma obra em curso, agir esses membros do Ministério Público preventivamente, como nós fizemos na terceira Câmara, da qual fui o coordenador durante 14 meses, 15 meses, até tomar posse nesse cargo de Procurador-Geral da República. E lá, quando nós detectávamos um grande empreendimento público ou um grande empreendimento privado, nós então buscávamos informações com aquelas instituições que detinham interesse no assunto, fazíamos os nossos estudos prévios. Muitas vezes, se fosse um empreendimento público, ouvíamos o Tribunal de Contas da União e outros entes públicos, para depois ouvir entes privados e, com isso,
fizemos juízos de valor acerca dos quais podemos inferir a ética da responsabilidade. Essa atitude preventiva, de certo, é muito boa. Mas como atuar nos casos, até porque os procuradores são independentes e devem ser, em que o procurador, mesmo que de boa fé, acabe cometendo erros ao propor ações que acabem paralisando obras públicas? Como chamar esse procurador e enquadrá-lo, vamos dizer assim? É possível? É possível, não propriamente já enquadrando no sentido punitivo, mas nós temos, dentre os órgãos superiores do Ministério Público Federal e da União, as câmaras de coordenação e revisão. Acontece pouco isso, não é? Acontece pouco por falta de conhecimento. Muitos advogados até desconhecem que nós temos uma lei complementar que dispõe sobre o tema. Eu vou dar um exemplo para o senhor muito rápido. Desastre ambiental nas praias do Nordeste. Um procurador-geral da República, em Sergipe, pediu a instalação imediata de boias de contenção nas foz dos rios. Um juiz federal autorizou. Aí depois descobriu-se que as boias são inúteis, porque o óleo passa por debaixo. Foi uma atitude intempestiva desse procurador e também do juiz que corroborou? É preciso compreender também que existem casos fortuitos e de força maior e também o chamado fato do príncipe. Não é? E essas hipóteses, embora sejam graves, elas não importam em uma consequência punitiva imediata, seja para um particular, seja para um agente público. Por quê? Porque são inevitáveis, são imprevisíveis e, de regra, não... Aparentemente, o procurador agiu de boa fé, mas foi muita energia gasta, dinheiro gasto para nada. Nessa hipótese, eu diria que o colega agiu muito bem, porque até ele descobrir que foi uma energia gasta de forma inócua, ele teria que mover as estruturas para descobrir que aquelas boias não se prestavam a conter a entrada do óleo derramado. Procurador-geral, vamos fazer mais um intervalo rápido. Voltamos já com o Poder em Foco. Estamos de volta com o Poder em Foco, um programa de entrevistas do SBT e do jornal digital Poder 360. Nesta edição, o entrevistado é o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Procurador-Geral, fake news, inquérito no Supremo Tribunal Federal. Foi correto o Supremo abrir esse inquérito? Tudo está correndo como deveria correr? Fernando, nós apresentamos ao Supremo Tribunal Federal um parecer com 48 laudas, fundamentado e devidamente fundamentado. Em síntese? Em síntese, o que é que nós entendemos? Primeiro, o artigo 43 do Regimento Interno do Supremo foi recepcionado naqueles limites ali postos. Atos e fatos que possam ser ilícitos na sede do Supremo ou que atinjam seus membros, familiares e terceiros também. Ou seja, não é uma carta branca para o Supremo abrir um inquérito contra quem quer que seja. É preciso que seja observado o limite, o objeto. Foi observado? Bom, nesse aspecto, o que é que nós temos de crucial para verificarmos a validade desse inquérito da fake news? O objeto. Então, o que nós fizemos foi, depois de reconhecer em tese a validade do requerimento do inquérito, a validade da instauração do inquérito, no que toca à previsão e constitucionalidade da norma do artigo 43, nos estritos limites ali postos, reconhecemos que o ministro-presidente delegou aquela atividade, que poderia ser dele, ministro-presidente, a um outro ministro da Corte, o ministro Alexandre. O que restou para nós compreendermos a validade ou invalidade é a preservação do sistema acusatório, ou seja, é a preservação da atuação do Ministério Público naquele inquérito que não ocorreu. De maneira que nós fizemos um trabalho extenso e, ao final, dissemos à Suprema Corte, o Ministério Público, nos termos da Constituição, é o titular da ação penal, é o dominus litis, é aquele que deve fazer a persecutio criminis. E, por isso, pedir de volta ao ministro que nos enviasse
todas as peças que integram o inquérito denominado das fake news e medidas que foram praticadas pelo ministro relator Alexandre por conta da necessidade de nós do Ministério Público, no particular da Procuradoria-Geral da República, velar pelos direitos e garantias fundamentais pertinentes aos investigados. Agora cabe ao ministro enviar. Se o ministro envia para nós outros, como já solicitamos, nós não fugiremos da regra, do clássico, o que é? De posse de toda a documentação para aferir a validade de todo o inquérito, nós poderemos, número 1, oferecer denúncia contra eventuais investigados cujas provas se façam presentes de autoria de fato delituoso e da materialidade e que tenha foro no Supremo. Poderemos pedir que sejam complementadas diligências em relação a algum ou alguns investigados. Poderemos pedir o arquivamento do inquérito em relação a outros investigados que não tenham alcançado nenhum resultado útil para as investigações. E poderão apontar alguma irregularidade também cometida. E poderemos também pedir o arquivamento total ou parcial do inquérito. O que importa, Fernando, para concluir, é que se preserve a atuação do Ministério Público, do sistema acusatório. Então, isso não significa dizer que nós coonestamos nenhuma violação à Constituição. Nós detectamos a validade, em tese, da instauração do inquérito, da norma que o sustenta, da delegação do ministro Alexandre, só que não veio ao meu conhecimento, não foi entregue à Procuradoria-Geral da República todos os elementos informativos para a delimitação do objeto do inquérito. Isso chegando às nossas mãos, nós faremos o que qualquer membro do Ministério Público deveria fazer. Mas compete ao Procurador-Geral da República, conhecendo desses atos processuais, pré-processuais ocorridos, tomar a decisão, inclusive para remeter eventuais elementos informativos que denotem a prática de crime para o colega da primeira instância ou da segunda instância que tem atuação nessa respectiva área de atuação. Ou seja, o inquérito das fake news, cumprida essas exigências, poderá eventualmente continuar e com a participação do Ministério Público? Essencialmente com a participação do Ministério Público. Sem a participação do Ministério Público, nós teremos um grande problema constitucional, uma grande tensão constitucional que nós não gostaríamos de permitir acontecesse, como foi a orientação da minha antecessora, no sentido de que fossem todos rejeitados, arquivados, sem maior consideração acerca do conteúdo das remessas feitas pelo ministro. Ou seja, tem uma diferença entre a sua antecessora e o senhor. O senhor está requerendo e pode, eventualmente, muitos dos atos já tomados serem validados e aí, então, acompanhados pelo Ministério Público. Perfeitamente. É assim que o sistema acusatório orienta. Lista tríplice. O senhor não participou do processo de escolha de 3 nomes que é feito pelos procuradores da República para sugerir, então, esses 3 nomes, a lista tríplice, ao presidente da República. Esse processo de lista tríplice é bom, é ruim, deve ser eliminado ou mantido? Olha, o ideal é que as listas ocorram no âmbito específico das associações e sejam meramente indicativas, sem que seja um sistema fechado. Então, o senhor acha que pode continuar a ter? Pode continuar como indicação e não de forma compulsória. No passado, sempre havia uma lista de nomes que se colocavam disponíveis ao chefe do Executivo. O que aconteceu é que um processo eleitoral, sem observância sequer subsidiariamente das regras gerais eleitorais, gerou um corporativismo nocivo à própria instituição, na medida em que privilegiou um pequeno grupo de colegas em detrimento da sua grande maioria. E me permita completar que a prova de que as minhas colocações contra o sistema de lista posto no âmbito do Ministério Público Federal já está, creio, demonstrada
pelos últimos fatos públicos e notórios. Ia falar isso para o senhor. Um dos últimos procuradores-gerais, o Dr. Rodrigo Janot, revelou em entrevistas que, enfim, teve um momento em que pensou em, inclusive, assassinar um ministro do Supremo, teria ido armado, enfim, é um relato dele. Depois relatou também que teve um problema de depressão. Casos de depressão e ansiedade têm sido comuns dentro do Ministério Público? Mas a ansiedade é um fenômeno do mundo contemporâneo. É um fenômeno. Nós somos, no Brasil, um dos povos que mais consome ansiolíticos do mundo. E isso não é uma questão propriamente do membro do Ministério Público ou da magistratura. É evidente que quando há muito trabalho, e nós temos muito trabalho, talvez muito mais do que a sociedade saiba, o subprocurador-geral da República, que atua na área penal, como eu fiz até há poucos dias atrás, nós recebemos em torno de 500 a 600 processos por mês. Isso, para o magistrado que não tem prazo próprio para se manifestar, não tem muita importância, porque a dinâmica lá é diferente. Mas para nós que estamos submetidos a corregedoria e a prazos a serem cumpridos, realmente gera muita ansiedade. De maneira que esse anúncio que faço aqui, de que estarei colocando à disposição de cada gabinete da Procuradoria-Geral um assessor a mais, significa uma grande vitória que há de diminuir essa ansiedade que você se refere. Procurador-Geral da República, Augusto Aras, obrigado por sua presença aqui e no Poder em Foco. E eu agradeço, obviamente, especialmente a você, telespectador, que acompanhou o programa até este horário. E lembro também que você, telespectador, pode assistir a esta entrevista nos canais do SBT Jornalismo e do Poder 360 no YouTube. E no domingo que vem, logo após o programa Silvio Santos, teremos o Poder em Foco novamente, sempre conversando com grandes personalidades relevantes na República. Esperamos a todos vocês aqui. Uma boa semana a todos.